O Breno aqui. Bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. Bom dia. Deixa eu só passar por todos os comentários aqui antes de passar. Quero rodar um vídeo aí também para vocês e lançar uma pergunta aqui no ar, né? Bernardo Pérez fala: essas igrejas são perigosas, seus donos estão criando um neo-judaísmo pentecostal baseado no que é de pior no Velho Testamento, fiéis sendo transformados em jihadistas dispostos a atacar quem não é da seita. Zé Ricardo Fiedler: a esquerda é mais inteligente do que fazer um concurso de gente na rua, seria vacilo puro. Luzia Gonçalves: Malafaia deve ser investigado. Zukov: cuidado, ontem foi manifestação Cavalo de Troia, pareceu moderada, mas dentro tem um exército extremista. Sandro Linhares: Léo, sei que não vimos militares em cima do Tri, pois estão implicados no golpe, mas percebe-se que o comando agora está com os pastores. Hugo Alejandro: depois da manifestação horrenda na Paulista, alguém da esquerda brasileira tem dúvidas sobre a relação entre sionismo e bolsonarismo? Esse é um tema que o Breno com certeza vai abordar, né? Breno, olha só, eu sei que você vai falar sobre isso aqui, porque também chamou muita atenção, né? Joaquim de Carvalho, ele foi para Paulista, né? E a primeira coisa que ele foi vendo, quer dizer, vendendo bandeira de Israel, tanta gente comprando bandeira de Israel, coisa estranha, né? Embora isso já fosse bastante comum. Aí ele fez uma entrevista que viralizou, aliás, mais uma vez, lamento que vários veículos da imprensa independente e jornalistas não tenham dado crédito a ele, e exalto aqui a postura do UOL, que profissionalmente nos procurou para pedir o crédito, mas vou rodar esse vídeo viral do Joaquim e já faço uma pergunta para você e para a Daphne. Deixa eu falar, por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E a senhora, por quê? Entre estar a favor de terroristas, nós estamos com Israel. Eles estão, neste momento, simplesmente se defendendo. E a senhora? Nós estamos... Oi? Por quê? Nós estamos com Por que Israel? Por que apoiar Israel? Por quê? Porque não são terroristas. Porque são contra o Hamas. Porque o Hamas... E nós somos contra o Hamas. Nós somos contra o terrorismo. Agora as pessoas estão mostrando Israel no ataque, matando crianças e mulheres. Isso não preocupa? Eles estão se defendendo, porque eles foram atacados. Pegaram as crianças deles, cortaram o pescoço na frente dos pais, assaram a criança vivas no forno, mataram gestantes, estupraram aquele monte de mulher, criança. E nós vamos apoiar um terrorista como esse? Não, estamos com Israel com certeza. Mas isso não é fake news, que a senhora falou? Experimente chegar até lá, tira a sua conclusão, vai lá. Vai ver. O senhor procure ver as informações de fora, não da imprensa interna. Aí o senhor vai ver. Tá bom, então. Como é que é o nome da senhora? Não fale, tá bom. Não quer falar, não precisa falar. Mas eu já registrei, tá bom? Obrigado. Obrigado, viu? Tchau. O que eu queria colocar para vocês é o seguinte: de onde vem essa dissonância cognitiva? Quem é responsável por essa, vamos dizer assim, onda geral de desinformação? A gente até avalia. É o sistema Bolsonaro de comunicação? São as igrejas evangélicas? É a Rede Globo, que fica toda semana chamando o André Laisch para dar entrevista, que dissemina também desinformação sobre tudo isso? Isso é uma questão. E a outra questão que eu quero colocar acho que agora ficou claro, né? Quer dizer, não é nenhuma questão. Por que a bandeira de Israel é a imagem que unifica a extrema-direita no mundo? Então, estão aí colocadas. Bom dia, Breno. Vou sair para tomar um café e discutir, assim como a Daphne. Valeu. Bom dia, Léo. Breno, antes de passar para você, eu queria só fazer uma observação, que ontem esse vídeo apareceu aqui, a gente estava no Super Live, e eu estava ouvindo ao mesmo tempo o discurso que estavam fazendo lá e tudo, então eu não estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, não consegui prestar muita atenção, e hoje eu prestei mais atenção. Elas falam o tempo todo o que elas não querem, o que elas são contra, né? Elas não sabem explicar por que elas estão do lado de Israel. Elas sabem dizer
quer dizer, elas colocam por que elas estão do lado de Israel, dizendo que elas são contra. Nós somos contra o terrorismo, nós somos contra a violência, contra as crianças que são vítimas desse, tudo isso entre aspas, tá? Desse terrorismo. E eu achei bem interessante que é o discurso justamente de quem que a gente não gosta, né? De quem que a gente odeia, e é isso que agrupa elas, que é uma característica do fascismo, né? Simples assim, é a característica do fascismo, que é a característica desse ódio que todo mundo tem em conjunto. Mas passo para você ir responder a pergunta do Léo e fazer essa reflexão através desse vídeo. Olha, Daphne, primeiro vamos então a essa questão da bandeira de Israel. Israel se transformou, de fato, num modelo, numa luz para a extrema-direita. São duas as razões fundamentais, uma de ordem ideológica, outra de ordem religiosa. A de ordem ideológica é que a leitura da extrema-direita sobre a situação mundial, ela tem como origem um artigo que teve bastante repercussão nos anos 90, no início dos anos 90, de um cientista político chamado Samuel Huntington. Em 1993, Samuel Huntington escreve um artigo chamado Choque das Civilizações. Ele tratava de discutir nesse artigo qual era a principal contradição do mundo depois do fim da Guerra Fria, depois do desaparecimento da União Soviética, depois da superação do choque entre campo capitalista e campo socialista que havia demarcado o planeta de 1945 a 1991. E ele advoga a tese, Samuel Huntington advoga a tese de que o choque, a contradição principal dali em diante seria o choque entre a civilização ocidental e o islamismo. Considerando a civilização ocidental o avanço, liberdades democráticas, direitos humanos, economia de mercado, a independência dos poderes, contra o islamismo, que seria o atraso, estados teocráticos, ausência de direitos humanos, terrorismo e assim por diante. Tá bem? A extrema-direita se apoia sobre essa leitura e a amplifica. A amplifica para considerar duas questões. A primeira, que o inimigo do mundo ocidental não era apenas o islamismo, mas o Oriente de forma geral, e um Oriente abstrato, um Oriente quântico, não um Oriente objetivo. Nesse Oriente abstrato estariam o islamismo, mas estaria o comunismo, estaria o socialismo, estaria o bolivarianismo, e para efeitos brasileiros estaria o petismo, tudo aquilo que se choca aos olhos da extrema-direita contra a civilização ocidental. E a segunda questão que a extrema-direita anexaria à teoria de Huntington: a civilização ocidental, para derrotar o Oriente, se necessário, deveria abdicar de algumas das suas características para ter mais vigor na luta contra o Oriente. Ou seja, teria que abdicar das liberdades democráticas, do Estado democrático liberal e assim por diante. Ou seja, se necessário, a civilização oriental deveria se prover de instrumentos autoritários e militaristas para enfrentar o Oriente. Então, esta é a leitura da extrema-direita. Ela se vê a si própria, e nisso há uma semelhança com o nazifascismo no século XX, ela se vê a si própria como uma fração guerreira disposta a defender o Ocidente contra os seus inimigos de uma forma muito mais resoluta, de uma forma muito mais revolucionária, de uma forma muito mais aguerrida do que as correntes tradicionais da democracia liberal, que ela considera um sistema fracassado. O sistema da democracia liberal fracassou exatamente porque fez demasiadas concessões ao Oriente, demasiadas concessões aos islâmicos, na Europa em especial, demasiadas concessões aos imigrantes de forma geral, e os imigrantes são sempre povos originários de sociedades orientais ou de sociedades mais atrasadas, e demasiadas concessões ao socialismo, às conquistas da classe trabalhadora, aos direitos protegidos pelo Estado, aos serviços públicos e assim por diante.
Nesta lógica, nesta leitura de mundo que tem a extrema-direita, Israel é a joia da coroa, por várias razões. Israel está na linha de frente do embate contra o Oriente geograficamente. Israel é uma cabeça de ponte do Ocidente já no Oriente Médio, e enfrenta diretamente o islamismo, porque enfrenta os palestinos. Então, Israel tem esse papel, digamos, de vanguarda da civilização ocidental contra o Oriente. Segundo, o Estado de Israel, especialmente nas últimas décadas, foi se reconfigurando num mecanismo, num instrumento cada vez mais autoritário, ao estilo ou de acordo com essas concepções da extrema-direita. Há uma identidade, para além de uma identidade com o regime sionista, há uma identidade com o grupo sionista que vem dirigindo o Estado de Israel de forma intermitente, mas desde 1996, que é o partido de Netanyahu, de Benjamin Netanyahu, o Likud. O Benjamin Netanyahu, nos últimos 28 anos, praticamente durante 18 ou 19 anos, foi primeiro-ministro. Então, e o Estado de Israel vai se configurando num Estado cada vez mais militarizado, cada vez mais autoritário, não contra os judeus brancos, é claro, mas contra tudo aquilo que representa o Oriente. Como a extrema-direita se coloca no Ocidente, esse autoritarismo contra o Oriente é em defesa das suas crenças, dos seus valores. Então, o Estado de Israel também ele é esse Estado bélico, esse Estado militarizado dos sonhos da extrema-direita. O Estado de Israel é muito militarizado desde a sua origem. Para o pessoal ter uma ideia, aqueles que não sabem e aqueles que sabem para lembrá-los, com duas exceções, todos os primeiros ministros israelenses foram comandantes militares. Todos, desde 1948. 3 exceções. Ben-Gurion foi um comandante militar atípico, porque ele era um comandante formal. Ben-Gurion, a gente pode tirar dessa lista. Moshe Sharet, a gente pode tirar dessa lista. E Golda Meir, podemos tirar dessa lista. Todos os demais foram oficiais, e, em geral, oficiais de alto comando das Forças Armadas. Ariel Sharon foi o militar mais premiado da história do Estado de Israel, junto com Barak, que foi primeiro-ministro trabalhista e que também era general, foi um general muito premiado, Yitzhak Rabin, um general premiadíssimo, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas na Guerra dos 6 Dias, e assim por diante. Então, é um Estado muito militarizado, no qual a sociedade cumpre 3 anos de serviço conscrito, né, de serviço militar obrigatório, incluindo as mulheres. Todo mundo cumpre 3 anos. A reserva ativa de Israel é gigantesca e assim por diante. Né? E o Estado de Israel está localizado, e aí nós vamos fazer a transição para outra razão pela qual Israel é o símbolo e a luz da extrema-direita. O Estado de Israel está localizado na chamada Terra Santa, né? Ou seja, na Palestina histórica, antiga Canaã, a terra das 3 religiões, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. E, na concepção da extrema-direita, a base espiritual da civilização ocidental é a confluência entre o cristianismo e o judaísmo. É a civilização judaico-cristã que se opõe contra o islamismo. É uma combinação estranha, não é? Porque, fundamentalmente, no passado, o confronto fundamental sempre foi do cristianismo contra o judaísmo e o islamismo. Não é? O cristianismo foi a ponta de lança dos ataques europeus contra o Oriente, especialmente depois que o Império Romano formalmente se transforma em um Estado cristão. Né? E o cristianismo, depois, dali por diante, passando por todas as fases da Idade Média, e temos as cruzadas, e assim por diante, quer dizer, nós vamos ter no cristianismo um instrumento de luta permanente contra os muçulmanos e contra o judaísmo. Mas na extrema-direita, isso não é exatamente uma novidade, mas na medida em que o Estado de Israel
passou a ser incorporado ao sistema imperialista depois da sua criação, em 1948, o judaísmo ele passa a ser visto pela extrema-direita como um aliado do cristianismo. Isso é um movimento que vai ter origem, especialmente nos Estados Unidos, já nos anos 50 do século passado. Um movimento pelo qual os grupos cristãos norte-americanos, e do Reino Unido, vão se aproximando do sionismo religioso. Então, aí vem a segunda razão, que é essa aproximação religiosa. O que aconteceu com os grupos cristãos neopentecostais nos Estados Unidos e no Reino Unido? Eles viviam um embate. Esse embate era vivido fundamentalmente contra o catolicismo, né? Quer dizer, este embate dos evangélicos era um embate contra o catolicismo. O protestantismo, o evangelismo, o neopentecostalismo sempre teve uma dificuldade na sua expansão. Qual era a dificuldade na sua expansão? A Igreja Católica, embora ela venha perdendo, já desde os anos 50 do século passado, ela vinha perdendo um pouquinho de força em relação aos evangélicos. A Igreja Católica é uma instituição, ela é vertical no mundo inteiro e ela, portanto, é uma grande influenciadora mundial. Né? Ela tem Roma, ela tem o Vaticano, e isso dá uma legitimidade institucional à Igreja Católica muito importante. O islamismo, de alguma maneira, com Jerusalém, Meca e Medina, possui também uma certa, embora não seja uma religião vertical, ele possui uma certa referência, foi estabelecendo uma certa referência geral para os seus adeptos. O protestantismo era o que a gente diria hoje uma religião horizontal, né? Fragmentada em múltiplos grupos. Isso era visto por setores do evangelismo norte-americano como um problema para captar fiéis e para ter influência política. E setores do evangelismo norte-americano começam a dizer, puxa, o lugar natural, porque nós somos adeptos do Velho Testamento, o lugar natural para o qual os nossos crentes devem olhar é a Terra Santa. Não é Roma, não é Meca, é a Terra Santa. E isso foi abrindo uma ponte de diálogo, uma primeira ponte de diálogo com o sionismo religioso. O segundo fator não religioso é que a Guerra Fria conduzia o sionismo a ser uma peça do sistema imperialista e internamente nos Estados Unidos, isso também aproximava a direita evangélica da direita sionista, no embate contra o marxismo, contra o socialismo. E há um fator religioso propriamente que é importante. Eu acho que eu já me referi a ele algumas outras vezes aqui, mas é interessante. Originalmente, a religião judaica tinha a seguinte prescrição, está escrito explicitamente na Torá. Os judeus foram para a diáspora no ano 70, da nossa era, depois que o Império Romano destrói Jerusalém e o suposto segundo templo de Salomão. Os judeus saem da Palestina e migram para a Europa, fundamentalmente, e da Europa imigrariam para as Américas, imigrariam para a África, aquela história toda. Na Torá, os judeus somente poderiam retornar à Terra Santa e reconstituir o reino de Israel, o mítico reino de Israel, aquele que existiu 1000 anos, foi criado 1000 anos antes de Cristo, depois da chegada do Messias. Antes da chegada do Messias, a tentativa de retornar a Canaã, de acabar com a diáspora, ou de reconstituir o reino de Israel, seria um pecado mortal. O sionismo, quando ele vai buscar apoio da religião judaica para o seu projeto colonial, ele consegue atrair alguns setores e convencer outros a uma reinterpretação da Torá. Qual é a reinterpretação? A inversão de fatores. O Messias só chegará depois que a Terra Santa, Palestina, velha Canaã, estiver reocupada pelo povo eleito, os hebreus. Então, somente nessas condições do retorno à Terra Santa,
da reconquista da Palestina pelo povo eleito e da expulsão dos ímpios, dos impuros, dos não-judeus, dos não-hebreus, somente nessas condições é que chegaria o Messias. É uma inversão dos fatores religiosos. E isso vai em coincidência com o Velho Testamento, sobre o retorno do Messias. Ou seja, que as condições para o retorno do Messias, no Velho Testamento, elas têm que ser recompostas conforme a janela histórica da primeira vinda do Messias. Em que situação que emerge Cristo? Cristo emerge como uma expressão dos hebreus em luta contra os seus inimigos. E Cristo se volta para purificar o próprio judaísmo, para eliminar o próprio judaísmo, para combater o próprio judaísmo, neste processo. Então, agora, na lógica do Velho Testamento, a chegada do Messias pressuporia esse retorno dos hebreus, dos judeus a Canaã e a reconstituição do seu reino, do Estado de Israel. Então, isso estabelece uma proximidade religiosa entre os evangélicos e o sionismo religioso. Neste cenário, em que você tem esse elemento geopolítico do papel de Israel na luta da civilização ocidental contra o Oriente, e você tem essa aproximação entre o neopentecostalismo e o sionismo religioso, é que vai se estabelecendo essa comunhão entre a extrema-direita e Israel. Até porque o neopentecostalismo passa a ser, com o tempo, especialmente nos últimos 30, 40 anos, uma base fundamental da extrema-direita no mundo. A extrema-direita, ela transita do antissemitismo pré-Segunda Guerra. A extrema-direita, ela era a inimiga frontal dos judeus, porque o antissemitismo era instrumental para a luta contra o comunismo. Hitler mesmo se referia ao comunismo como conspiração judaico-bolchevique, assim que está escrito no Mein Kampf. Tá? Ou seja, a ideia de carimbar que os comunistas eram apátridas, estranhos, utilizava-se do antissemitismo para isso. A extrema-direita transita do antissemitismo para o pró-sionismo. O papel do estranho a ser combatido é substituído, não são mais os judeus, são os islâmicos. Tá? E Israel é o símbolo geopolítico e o símbolo religioso de uma parte importante da extrema-direita que deixa de ser fundamentalmente católica, embora haja setores católicos da extrema-direita, e passa a ter um peso muito forte do neopentecostalismo como base religiosa da extrema-direita. Na Europa, por exemplo, na França, a extrema-direita ainda é fundamentalmente católica. Uhum. Mas já é aquele setor do catolicismo que foi muito influenciado pelas posições e pela crescente influência do neopentecostalismo. Aqui no Brasil a gente também conhece esses setores, né? Renovação carismática e outros setores afins que vão, de certa maneira, mimetizando o neopentecostalismo. São influenciados pelo neopentecostalismo. Começam a cantar, né? Toda aquela mise-en-scène nas missas, como nos cultos. Por quê? Né? Porque esses setores conservadores religiosos, eles padecem de uma questão, que é, diante das mudanças aceleradas no mundo, do desespero que hoje vive a humanidade está cercada pelo fim da prosperidade, pela crise ambiental, é um terremoto, as pessoas têm medo do que acontece. E a religião, os setores mais reacionários da religião, de todas as religiões, elas têm um discurso ultraconservador, de defesa da vida que eles conheciam, ou que eles imaginavam ou fantasiavam uma vida antiga, uma vida passada. É uma coisa curiosa para quem gosta de estudar estética, como o fascismo e o nazismo utilizavam símbolos de vários séculos passados, né? Ou seja, a vida do futuro tem que ser como aquela vida no passado, que é uma vida fantasiada. Então, Mussolini recorria ao Império Romano, Hitler recorria à origem dos prussianos, não é?
E, de alguma maneira, essa coisa da vida da família tradicional, do papel tradicional, das relações tradicionais entre homem e mulher, o patriarcado, a sociedade heteronormativa, todos esses valores conservadores fazem parte dessas religiões. Né? Esse discurso conservador une essas pessoas, assim como o inimigo comum une essas pessoas, né? São certas pautas também que os une, que aí a gente pega o discurso do Bolsonaro, ele fala, nós somos pela vida, assim como o Malafaia, né? Contra o comunismo, aquela coisa toda, mas me chamou muito a atenção, e aí eu queria falar especificamente do discurso da Michelle e também do Malafaia. O discurso da Michelle, ela tem uma fala assim, fomos negligentes achando que não se podia misturar religião com política. Aí o mal tomou conta da nação, mas nós amamos o Brasil. Então, e aí tudo isso, claro, com o efeito sonoro, aquela coisa, né? Que a sonoplastia ali ajudou bastante também. Então, me causa uma certa angústia, né? Essa, digamos assim, e aí você me diz se isso tem procedência, mas de toda essa utilização da religião para alavancar esse gado, para unir esse gado. E falar explicitamente que, sim, se a gente volta ao poder, a gente vai ter que misturar a religião com política. O Estado não vai ser mais laico. Que é outro elemento de inspiração em Israel. O papel direto da religião em Israel. Israel é um regime semiteocrático. Há muitas funções civis do Estado que estão nas mãos da religião judaica em Israel. Esse é o sonho do neopentecostalismo. O Malafaia gostaria de ser um dia uma espécie de rabino-chefe, vamos dizer assim, de pastor-chefe no Estado brasileiro. Tá? Embora, repito, a religião ela é instrumental, quer dizer, ela é operada pela extrema-direita como um instrumento de apoio de massas. Isso não é novidade, também isso não é novidade. Ou seja, isso foi utilizado pelo Mussolini na Itália. Mussolini era ateu. Ele tem textos profundamente anticlericais, ele tinha textos profundamente anticatólicos, na Itália católica, mas ele se abraça ao catolicismo, faz a moratória com a Igreja Católica, acerta a vida com a Igreja Católica, que era uma pendência que existia há muito tempo, e ele recorre às tradições católicas da Itália para reforçar o fascismo. O Hitler faz a mesma coisa. O Hitler tampouco era um homem de tradições religiosas. Né? Então, é normal no fascismo o recurso à religião. Por que é normal? Porque aí é um tema um pouco complexo para a gente tratar em relativamente pouco tempo, mas eu recomendo às pessoas lerem um livro. O livro é do William Reich, A Psicologia Social do Fascismo. O Reich, ele utiliza uma tese, ele parte de uma tese do Freud, que é a pulsão da morte, e aplica à sociedade. O que diz o Reich? Que em determinadas circunstâncias, o sentimento de destruição se apodera das sociedades, se apodera das massas, porque a vida como ela é tão ruim, tão sem perspectiva, que as pessoas, mesmo sem saber o que colocar no lugar, elas querem destruir o que existe. Elas querem destruir o que existe. Eu não tenho nenhuma especialização em psicanálise, mas eu mais ou menos sei que essa história da pulsão da morte no Freud era para explicar, entre outras coisas, os sentimentos ou os comportamentos autodestrutivos das pessoas. Não é isso? É isso. Bom, então as sociedades também seriam assim, segundo Reich. E esse sentimento de destruição, de arrebentar tudo que está aí, o fascismo disputa e se apropria desse sentimento através de falsidades ideológicas para garantir sua base de massa e poder ser uma força de reorganização do Estado burguês e do capitalismo. Essa falsidade ideológica, tá? Que eu queria pegar o discurso do Tarcísio, por exemplo, para a gente analisar aqui. O Tarcísio pega o microfone e começa a dizer que está ali, que estava com saudade do presidente Bolsonaro, o único presidente que se preocupa
com o verde e amarelo, com o Estado Democrático de Direito, todos eles falaram que eles estavam ali defendendo o Estado Democrático de Direito. Foi uma unanimidade de todos os discursos que eu escutei. E ele fala que o Bolsonaro... que eles estão ali para celebrar nenhum tipo de censura, celebrar a justiça social, que foi o Bolsonaro que levou a água para o Nordeste, que a água chegou ao Nordeste através do Bolsonaro, que as pessoas que passaram necessidade foi o Bolsonaro que passou, o Bolsonaro acabou com a fome no Brasil, com o Bolsonaro retomou-se o transporte rodoviário, que o Bolsonaro abriu poços, que o Bolsonaro trouxe o saneamento básico para a vida das pessoas, que ele muda a vida das pessoas, que ele entregou títulos de terra e que foi ele que inventou o Pix. Mas, assim, é tão interessante porque, por exemplo, ele dizer que o Bolsonaro acabou com a fome, quando foi o Bolsonaro que trouxe a fome de volta, praticamente, né? Teve também... A fome voltou antes com o Temer, mas se agravou com o Bolsonaro. Que o Bolsonaro é um presidente muito preocupado com a justiça social, isso é alguma coisa assim impressionante. Eles usam praticamente as pautas da esquerda, né, que diz respeito à vida prática do povo, e trazem para si como se eles estivessem preocupados com o povo e falam isso na maior cara de pau, né? Como é que você vê essa apropriação também do discurso da esquerda? Porque se por um lado eles colocam esses pontos, somos pela vida, esses pontos conservadores, ao mesmo tempo eles se capturam das nossas pautas, né? Vamos acabar com a fome, vamos distribuir riqueza. Mas Daphne, isso também não é novidade, né? Porque como é que era o nome do partido nazista? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O nazismo e o fascismo incorporavam a pauta da outra força política que disputava o sentimento de destruição, que era a esquerda revolucionária, que era o comunismo, que eram os bolcheviques. O nazismo tentava se apresentar como um socialismo nacional. Dizia, os bolcheviques são internacionalistas contra a pátria. Então, nós somos socialistas também, mas nós somos socialistas patrióticos e não internacionalistas, nacional-socialistas, como é o nome do partido nazista. O discurso do Mussolini não era diferente. Ele mesmo, que tinha vindo de setores radicais do socialismo italiano, quando ele vira para liderar o fascismo, ele faz uma transição no início, depois não, nem Hitler, depois vão abertamente se assumindo como reorganizadores do capitalismo sob determinadas circunstâncias, nas quais a base era a superexploração do trabalho, a retirada de direitos, mas o discurso, a enganação, a fake news de Mussolini e Hitler era de que eles eram uma variável do socialismo, tanto que a extrema-direita usa isso para dizer que nazismo e fascismo eram de esquerda, né? Uhum. Então, essa apropriação das pautas. Deixa eu só fazer uma correção, que eu vi que a Adriana Kaufmann me emendou aqui. De fato, não é psicologia social do fascismo, é psicologia de massas do fascismo, do fascismo de William Reich, né? Vale a pena realmente ler esse livro, para quem tiver interesse em aprofundar um pouco essa conversa. É uma conversa muito mais complexa do que essa síntese que eu busquei dar, mas que funciona assim. Qual é o problema que tem hoje, Daphne? Eu vou pular para um outro assunto, que talvez seja alvo das suas perguntas seguintes, imagino eu. Mas só para... Quais são as implicações políticas do que aconteceu ontem? Tem uma outra coisa. O fascismo, o neofascismo, no mundo inteiro tem uma vantagem hoje que não tinha 100 anos atrás. Que não existe uma esquerda que dispute a pulsão da morte. A esquerda ela está incorporada ao sistema. No século anterior, depois da Primeira Guerra Mundial, havia uma esquerda que disputava a pulsão da morte e que foi vitoriosa num gigantesco país que foi o Império Russo, construindo a União Soviética. Então, houve uma esquerda que disputou a pulsão da morte, que arrastou massas de milhões para apoiar um projeto anticapitalista. E, com isso, definindo a história do século XX. Essa esquerda revolucionária disputou contra o fascismo e o nazismo dentro da Alemanha e da Itália, embora perdendo, e depois foi a alavanca fundamental para derrotar o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. E, a partir da vitória contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, se alavancou a mais
formidável onda de avanço da Revolução Mundial, com vários países se transformando em nações socialistas, com o avanço da descolonização na Ásia e na África, e com a construção do campo socialista, o que daria origem, digamos, ao contexto da Guerra Fria, da luta do campo socialista contra o campo capitalista. Então, a existência de uma esquerda revolucionária não é um dado atual. A extrema-direita surfa sozinha na disputa por essa pulsão destrutiva. Ela navega sozinha, tanto é que nós estamos com um baita problema, não vamos esconder a situação. Foi uma manifestação gigantesca, o nome certo é esse, uma manifestação gigantesca. Cientificamente se fala aí pela medição do mesmo grupo que tem medido várias manifestações, fala-se em 185 mil pessoas, ok, não é o 1 milhão que os bolsonaristas estão reivindicando, mas a proporção é a seguinte: esse mesmo grupo da Universidade de São Paulo, que empregou esse mesmo método, quando calculou a maior das manifestações feitas pelo campo de esquerda nos últimos anos, que foi a celebração da vitória do presidente Lula, calculou que ali havia 60 mil pessoas. 1/3 das pessoas que estavam na Paulista ontem. E era para celebrar. É diferente você juntar gente para celebrar do que juntar gente para lutar. Então, não vamos esconder, não vamos tapar o sol com a peneira. Uma gigantesca manifestação da extrema-direita. E a questão é, as forças de esquerda estão em condições de responder a isso? Devem responder? Ou, ao contrário, devem se manter na mesma estratégia em que estão se conduzindo, que é a terceirização do enfrentamento ao neofascismo para as instituições? Essa era a minha última questão, exatamente. Nós estamos diante de uma realidade. A única maneira que eu vejo de poder enfrentar, disputar as ruas, depois da manifestação de força da extrema-direita ontem, eu não sei o que outros colegas estão analisando, eu não tenho nenhuma dúvida de que foi uma manifestação gigantesca. Ela pode mudar a situação político-jurídica do Bolsonaro? Sozinha, provavelmente não. Mas ele está acenando com um pacto para a velha direita. Sim, exatamente. Ele está tentando reconstruir a ponte com a velha direita. A presença do Tarcísio e do Ricardo Nunes faz parte dessa estratégia. Ele está tentando encontrar um novo pacto com a direita tradicional. Não é? Mas, em tese, sozinha a manifestação de ontem não muda a situação político-jurídica do Bolsonaro, mas é uma demonstração de força que não pode ser subestimada sob qualquer critério. Sob qualquer critério. É a mais importante manifestação política dos últimos anos. Não tem nada comparado com isso nos últimos 6, 7 anos. Nada. E nós temos que ter muito claro isso. Pois bem, a única maneira de nós respondermos a isso, se é que queremos alterar a maneira como estamos enfrentando o neofascismo, é o presidente Lula convocar a manifestação do dia 24 de março. Fazer exatamente como fez o Bolsonaro. Ir às televisões, ir às redes e chamar o povo à defesa da democracia, chamar o povo para defender o cessar-fogo na Palestina, chamar o povo para apoiar o governo nas ruas, numa única manifestação, no mesmo lugar. Eu não vejo outra alternativa. Os partidos, os sindicatos, os movimentos sociais não têm condições hoje de dar uma resposta à altura, a não ser que o presidente Lula assuma isso. Se não puder ou não quiser assumir, a tática vai continuar a mesma. Terceirizar as instituições o combate ao neofascismo. O que quer dizer terceirizar as instituições? Quem combate o neofascismo é o STF. As massas de esquerda ficam em casa, atuando passivamente, no máximo nas redes sociais. Ou seja, não é importante ou não é prioritário para a esquerda, nesta tática, ocupar as ruas. É o STF, é o Xandão que vai resolver. É a direita liberal que vai resolver, não é a esquerda. E este é o problema dessa tática. Esta tática de terceirizar as instituições, de terceirizar ao STF o combate ao neofascismo, significa dizer que a hegemonia da luta contra o neofascismo é da direita liberal.
não é da esquerda. A esquerda recua no enfrentamento ao neofascismo. Quem faz esse enfrentamento pelas instituições é a direita liberal. Qual é o grande risco dessa tática? Da extrema-direita comer a base de esquerda. Porque a direita liberal é o sistema apodrecido. Por isso que a direita liberal perdeu força eleitoral. Por isso que Geraldo Alckmin foi destroçado em 2018. Por isso que Simone Tebet não chegou aos 4% dos votos em 2022. Porque, aos olhos das massas, esse sistema não presta. A República constituída pela Constituição, constituída em 1988, na nova Carta Magna do país, apodreceu. E as pessoas querem mudanças. E essa República da Constituição de 88 era identificada na direita liberal. Por isso que ela sangrou. E a esquerda ganha as eleições de 2022, veja só, com a tática de frente ampla, defendendo o regime constitucional de 88, em aliança com a direita liberal. Conseguiu-se construir um arco de forças entre a esquerda e os liberais que derrotou o bolsonarismo. Agora, se a esquerda não assume o protagonismo na luta contra o neofascismo, e esse protagonismo ele é transferido às instituições, a esquerda pode estar abrindo um flanco enorme para uma transferência de parte dos seus votos para a extrema-direita, porque esta pulsão da morte não diz respeito apenas aos eleitores da extrema-direita. Essa pulsão da morte, a pulsão da destruição, a qual eu me referi citando William Reich, também existe nos eleitores de esquerda. Claro que tem relação de lealdade com Lula, que identificam no Lula a possibilidade de uma vida melhor, que não gostam do Bolsonaro, porque Bolsonaro representa para eles um perigo, eles começam a achar que a situação é ruim com o Bolsonaro é pior, então é melhor defender o ruim contra o pior, e por isso votaram nessa frente ampla. Tem uma série de elementos que explicam a vitória eleitoral. Agora, eu não conheço na história uma coalizão política que se sustente quando perde as ruas. Eu não conheço. Quando você perde as ruas, você começa a caminhar rumo ao precipício. Porque as ruas são sempre minoritárias, não é? Vamos supor que ontem tivesse lá o 1 milhão dos bolsonaristas falaram que tinham. Eu prefiro me apegar aos números científicos, 185 mil, segundo esse núcleo de estudos da USP, que usa uma metodologia muito moderna, muito eficaz de quantificação. Eu já tive a oportunidade de estudar como é a metodologia que eles usam por drones, por mapeamento quadrado, por projeção de espaços, ou seja, cada metro quadrado da Avenida Paulista, quanta gente cabe, é um método científico. Mas lembrando sempre, 185 mil ontem o bolsonarismo e 58.400 o ato de celebração da vitória do Lula. Nós também falamos em 1 milhão naquela oportunidade. Né? Então, esses são os números reais, usando o mesmo instituto. Ainda que tivesse 1 milhão, é muito pouco perto dos eleitores brasileiros. Né? O Brasil tem aí 120 milhões de eleitores. Nós estamos falando de 1% que foi às ruas. É pouquinho, né? Mas a rua, mesmo que ela mobilize um percentual baixo do eleitorado, ela estabelece a dinâmica da luta política. Isso tem reflexo sobre os parlamentares. Hoje, os parlamentares da extrema-direita, e muitos deles estiveram nas ruas ontem, estiveram na Avenida Paulista ontem, os parlamentares da extrema-direita vão acordar muito mais empoderados do que foram dormir no sábado à noite. Ou seja, a extrema-direita que estava balançada, meio entristecida, meio acuada por conta das ações judiciais, nesse momento ela se reenergizou e se recompactou. E ela está num nível de ativismo de ontem para hoje nas redes sociais inacreditável. É só olhar as redes sociais. Foram para as cabeças. Então, as ruas impulsionam as redes. E isso dá uma coesão ao bolsonarismo que não pode ser subestimado. Como que a esquerda vai enfrentar essa situação? É a grande pergunta. E eu vejo duas opções. Uma opção, perseverar na tática atual.
Qual é a tática atual? O neofascismo é enfrentado pelas instituições e pelo STF. A esquerda fica em casa. Ou faz manifestações de pequeno porte, manifestações simbólicas, etc. Essa é uma tática. Continuar a tocar a vida, continuar a tocar o governo, tentar ali manter a popularidade do governo com segmentos de determinadas políticas públicas, manter esse discurso ou recuperar esse discurso da pacificação, do apaziguamento, tentar preservar a coalizão de frente ampla, na qual há setores da direita liberal que podem começar a flertar novamente com o bolsonarismo, tentar ali seguir nessa toada, não mudar. Não mudar. Fazer de conta que não aconteceu ontem. Fazer de conta que ontem não foi importante. É uma tática. Essa tática é uma tática que pode ter seus benefícios, ou seja, ela evita que a esquerda faça apostas nas quais ela possa perder, mas ela pode ser uma tática que, a médio e longo prazo, abra um flanco de recuperação da extrema-direita. A outra opção, mudar a tática. Ou seja, entender que a polarização é estrutural e que não há como sair da polarização a não ser destroçando a extrema-direita e disputando as ruas com a extrema-direita. Se é assim, é hora da esquerda ir para as ruas, e a única maneira de imediatamente a esquerda ir para as ruas e se ombrear, ter o mesmo porte, o mesmo tamanho, superar o tamanho do bolsonarismo, eu não vejo outra saída que não o presidente Lula assumir a liderança da mobilização e ele convocar as manifestações. Abertamente. O presidente Lula tem feito um enfrentamento muito importante em um dos aspectos fundamentais dessa disputa com a extrema-direita, que é a questão Palestina. Você acha que se o Lula fizer essa convocação, tem condição de botar muita gente na Paulista? Eu vou argumentar eu vou responder uma outra pergunta. Você acha que existe alguma condição de ter mobilização importante sem o Lula convocar? Não. Eu acho que não. Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Ninguém saberá dizer isso. Porque você tem que fazer uma aposta. O Bolsonaro fez uma aposta. Quando ele fez a aposta, eu ouvi muitos setores da esquerda, muitos analistas, inclusive, dizendo vai dar com os burros na água, isso não vai funcionar. Como eu sou mais cabreiro com essas coisas, aprendi que a gente não deve nunca apostar na fraqueza do inimigo. Eu achava que ele tinha feito... Acho que a gente vai até comentar isso aqui. Sim. Ele tinha feito uma aposta certa, ou seja, a aposta da mobilização, que a aposta ia dar certo. Sempre tive essa convicção. Mas ele fez uma aposta, ele podia ter perdido a aposta. Na política é assim, você faz uma aposta dentro de determinadas circunstâncias, que a tua análise permite reconhecer possibilidades daquela aposta ser bem sucedida, mas ela pode dar errado. Está na hora de fazer uma aposta. Se o presidente Lula não for às redes sociais, não for à televisão, não assumir claramente uma resposta popular de massas nas ruas contra o bolsonarismo, aí eu tenho certeza que não vai funcionar nenhuma mobilização. Tomara que eu esteja errado. Há uma mobilização convocada para o dia 24 de março. Daqui um mês. Um pouquinho menos de um mês. As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, os movimentos sindicais, os movimentos populares estão convocando uma manifestação em defesa da democracia, Bolsonaro na cadeia, enfim, as consignas são cessar fogo na Palestina, acho que também está nas consignas, enfim. Essa convocação para o dia 24 de março é uma convocação dos sindicatos, dos movimentos, ainda nem é dos partidos, talvez já seja, essa altura do campeonato. Isso é suficiente para uma resposta à altura? Minha opinião, não. É uma aposta furada. Se for acreditar que tem força suficiente para encher as ruas com a situação atual dos partidos, dos sindicatos e movimentos, é uma aposta furada. Tá? Então, a única maneira de ombrear, de superar o bolsonarismo, é o presidente Lula fazendo a aposta da mobilização. Aliás, como o Bolsonaro o fez quando era presidente da República.
Na esquerda brasileira, a esquerda brasileira é cheia de chavões liberais atualmente, né? Um deles é esse que mobilização é tarefa dos partidos, não é do presidente da República. Eu não tenho ideia de onde vem essa... Não é da história que vem essa convicção, né? Porque se a gente olhar para a história dos regimes presidencialistas, especialmente na América Latina, você verá que as grandes mobilizações populares só ocorreram quando os presidentes, do ponto de vista de esquerda, só ocorreram quando presidentes de esquerda chamaram as massas. É assim na Venezuela com Chávez e Maduro, foi assim na Argentina de Perón, foi assim, não é presidente, era governador, foi assim na campanha da legalidade no Brasil em 61, quando o Brizola assumiu esse papel. É assim, ou seja, o presidente da República não ocupa um cargo administrativo, ele é o líder da nação. Então, só há mobilização popular de peso, impactante, se o presidente da República assume a tarefa da mobilização, assume a liderança da mobilização. Senão, não tem como. Não tem como, porque o país é muito grande, porque as organizações populares e de esquerda estão debilitadas, não tem, as massas estão apassivadas, porque nós a esquerda optou por uma tática que contribuiu com a pacificação das massas, porque o nosso discurso qual é? Paz, amor, fim da polarização, como se esses apelos à paz, amor e ao fim da mobilização fossem capazes de neutralizar a extrema-direita, e não são. Não são. Esse discurso da paz, amor e da pacificação, claro, ajuda a angariar o apoio do centro, né? O eleitor, o apoiador da direita liberal, ele gosta dessa linguagem, a paz, o amor, a pacificação, mas é um setor muito instável para a esquerda. A esquerda não pode apostar suas fichas nesse setor, porque há na sociedade uma crise profunda, e essa crise profunda, que é parte da crise mundial do capitalismo, essa crise profunda, ela gera esta pulsão destrutiva sobre a qual a gente falava. E se essa pulsão destrutiva não for disputada com um novo projeto de civilização, com um enfrentamento político-ideológico, você não consegue enfrentar estruturalmente a extrema-direita. Não, é perfeito. Essa pulsão destrutiva, que tem que ter um líder carismático, e o líder carismático no Brasil da extrema-direita é o Bolsonaro, e o Lula está nesse lugar, né, de líder carismático, entre aspas, da esquerda, e ele tem que assumir essa liderança. Concordo com você. Breno, eu estou com uns 800 mil manifestações aqui do nosso público para ler. Deixa eu agradecer a todos eles e trazer algumas questões para você e passar para você encerrar. A Luzia Gonçalves faz: Malafaia deve ser investigado. Foi impressionante a fala do Malafaia ontem, gente. Ele foi muito agressivo, né? E, assim, se utilizou, digamos... Ele fez o ataque, o Bolsonaro terceirizou para ele, né? José Ricardo Fiedler. A esquerda é mais inteligente que fazer concurso de gente na rua. É vacilo puro, é a opinião dele aqui. Bernardo Pérez, essas igrejas são perigosas, seus donos estão criando um neo-judaísmo pentecostal baseado no que há de pior no Velho Testamento, fiéis sendo transformados de... esse daqui o Léo já tinha lido, né? Jihadistas dispostos a atacar quem não é da seita. Daniela Desante, quando a força e a religião contrastam, vence a força, a religião não basta. O Sandro Linhares, enquanto a esquerda se organizar para defender banheiro unissex e não retornar às comunidades de base, vai continuar perdendo legitimidade. Só bom senso. O José Ricardo, quem precisar de massa de manobra, onde acharia? Júnior Ranieri, Breno Olá, o que é o sionismo? Uma ideologia ou o Estado de Israel? O José Ricardo, o fascismo cooptou com sucesso as igrejas. O Carlos de Brito, li esse artigo na Veja à época e acreditei nele por causa das atrocidades do Islã e correlatos, inclusive condenando charges dos europeus. Hoje é uma das contribuições que levaram os absurdos da extrema-direita. Olaí Rafael,
Então, essa lavagem é mesmo como os ingleses, predestinados, mataram os índios dos Estados Unidos, nós, os mexicanos, porque se consideram homens de bem. José Carlos, parabéns, Breno, por essa aula de explanação, situação antiga e atual das questões no Oriente e no Ocidente. Sandro Linhares, se criticar pautas identitárias, Daphne não mostra. Não entendi, Sandro, estou aqui mostrando seu... Eu acho interessante a pessoa pagar um superchat para me atacar, né? Eu estou aqui tentando trazer a mensagem de vocês, mas, enfim, agradeço aqui o apoio de qualquer forma. Zé Ricardo, os sionistas conseguiram arrebanhar os igrejeiros brasileiros. Gilberto Cruvinel, Breno, ontem aprendemos com uma bolsominion na Paulista que já é um país cristão. A gente aprendeu várias coisas com aquele vídeo que o Joaquim produziu. André Gomes, sobre o nazismo, Arendt falava, se ampara no passado, se justifica no futuro. Muito bom, Breno. Aníbal Fontoura aqui nos apoiando. E a Terezinha Braga, a gente tem muito superchat, Hort estava certo, o STF deveria ter proibido essa manifestação, e Nelesville marcou essa data, 25 de fevereiro, porque coincidia com a reunião da extrema-direita mundial, com Trump, Milley e outros líderes, e até o Bananinha, cria do Ban. Posso comentar esse superchat? Terezinha, com todo respeito, eu não posso concordar com você. Ou seja, se o STF proíbe essa manifestação, significa dizer que as nossas também podem ser proibidas em algum momento. E significa dizer que nós estamos terceirizando completamente para o STF como obrigação e uma tarefa das forças de esquerda. Sim. Nós não podemos acreditar que o cerceamento da liberdade de manifestação, controlado por uma instituição da democracia burguesa, como o STF, seja o caminho para enfrentar o bolsonarismo. Esse é o nosso erro. A terceirização do protagonismo político. É a esquerda não assumir o protagonismo político. Esse é o problema, a essência do nosso problema. A transferência da tarefa de enfrentar a extrema-direita para as instituições e mantendo as pessoas em casa. A gente não está convocando as pessoas para lutar. Nós estamos transferindo para o STF. Proibir a manifestação seria o cúmulo dessa política. E proibir a manifestação com base no quê? Como uma prevenção de alguma coisa que poderia acontecer, não pode, né? Proibir ou prender alguém como prevenção. Breno, a gente estourou aqui o nosso horário. Passo para você se despedir aqui, desejando um ótimo trabalho para você durante a semana. Não, eu queria agradecer. Posso fazer aqui o tradicional marketing? Por favor. Bom, primeiro agradecer a presença de todo mundo que foi no lançamento do livro em Brasília, na quarta-feira passada, dia 21, e também em Foz do Iguaçu, que foi dia 22. E essa semana, Daphne, nós vamos ter lançamento do livro em Santos. Você tem um card aí para a gente mostrar? Opa, é para já. Eu sou muito atrapalhado com marketing, né? Eu devia ter mandado para você. Olha, você tem que fazer um curso com a extrema-direita, tá? Eles sabem fazer esse tipo de coisa. A gente fica nem é que eu sou um sujeito analógico. Mas deixa aqui que eu já vou cuidar disso já, do lançamento. Você vai falando para mim, vai ser em Santos que dia? Vai ser em Santos no dia 28 de fevereiro agora. Na quarta-feira. Na quarta-feira, já está na mão o de Santos, e além do de Santos, aí, porque vai ser na semana que vem, mas talvez eu não consiga nem estar na segunda de manhã aqui, já te aviso aqui, ao vivo em cores, porque na semana que vem começa o meu tour pelo Nordeste. Que legal. E aí eu vou lançar o livro em Campina Grande no dia 4 de fevereiro, e vou lançar o livro no dia 5 de fevereiro em João Pessoa. Está aqui, ó, pronto. 4, mandei também. Então, em Santos, agora, dia 28 de fevereiro, na quarta-feira, às 19 horas, ali no campus da Baixada Santista, da Unifesp, convidar todo mundo que estiver por Santos, ou for de Santos, a participar. Vai ter uma palestra seguida de debate, o lançamento do livro. Aí eu te mandei também o da Paraíba, os dois da Paraíba. Um que é dia 4 de março, próxima segunda-feira, que é em Campina Grande. Tá?
no Centro de Extensão José Farias da Nóbrega, na Universidade Federal de Campina Grande, às 18 horas, dia 4 de março, na segunda-feira, e vou lançar na terça-feira em João Pessoa. Em João Pessoa, às 4h30 da tarde, no auditório também da Federal, da Universidade Federal da Paraíba, também com palestra, e, enfim, e debate. E eu começo pela Paraíba uma turnê nordestina. Eu vou lançar o livro em Campina Grande, João Pessoa. No dia 6 de março, eu lanço em Recife. No dia 11 de março, eu lanço em Natal. No dia 13 de março, eu lanço em Fortaleza. No dia 14 de março, eu lanço em São Luís. Então, é a primeira turnê nordestina. A gente vai fazendo aqui o seu chamado, a sua publicidade. Só, então, lembrando que essa quarta-feira agora é em Santos, né? Na Unifesp, campus de Baixada Santista, Rua Silva Jardim, 136, Vila Matias, Santos, 19 horas. Obrigada, Breno. Beijão. Obrigado, Daphne. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.